Um livro maravilhoso, a Carta aos Filipenses, escrita pelo apóstolo Paulo, provavelmente na prisão de Roma. E, na verdade, a alegria, ela permeia essa carta aos Filipenses. Tanto que foi chamada, essa epístola é conhecida muito como Epístola da Alegria. Então, aqueles que estudam os seus ensinos e aplicam os seus princípios, assim como o apóstolo Paulo, ele vai descobrir o segredo de ter uma vida de paz, uma vida de contentamento em toda e qualquer situação. Então, um livro maravilhoso. E nela, muitos assuntos são abordados, como o esvaziamento, a doutrina sobre o esvaziamento de Cristo, sobre a sua humilhação em forma de homem. Então, louvado seja Deus, que nos deixou escrito essas palavras para que por elas nós andemos. Filipenses 2, vamos ler do versículo 12 até o versículo 16. Acompanhe comigo, por favor. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, e inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Versículo 16. Preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Versículo 17 também. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação, sobre o sacrifício a serviço da vossa fé, alegro-me, e com todos vós me congratulo. Até aqui, irmãos, vamos orar mais uma vez ao nosso Deus. Santíssimo e eterno Deus, muito obrigado por tudo que já vimos até aqui. Pedimos ao Senhor que ajude-nos nesse momento, ó Deus, a nos concentrar. Abra nossas mentes, nossos corações para a Tua palavra, Deus. Que o Teu Santo Espírito possa aguçar o nosso entendimento. Que o nosso desejo, ó Deus, seja tão somente para aprender do Senhor, para ouvir Sua palavra, e assim ela possa modificar, ela possa transformar, moldar as nossas vidas conforme a Sua vontade. E em nome do Senhor Jesus Cristo, que desde já te agradecemos por tudo. Amém. Amém. Ontem nós minha esposa e eu fomos à feira, então fomos comprar algumas verduras, algumas frutas, e lá ela comprou algo que eu gosto muito. Foi couve. Eu acredito que poucos gostam, mas couve, uma folha muito gostosa, nutritiva, então é bem indicado pelos nutricionistas a termos os verdes em casa. E há um tempo atrás, eu fiz uma experiência muito boa. Eu tinha um quintal bem espaçoso, então um dia eu olhei para o quintal e tinha algumas sementes em casa de couve. Eu digo, por que não plantar? Então preparei lá a terra do meu jeito e plantei. Fiz várias fileiras e plantei. Então todo dia eu estava lá, aguando a minha plantação. Estava aguando. E não é que começou a crescer mesmo? Começou a crescer, os brotos, e as folhas foram ficando bonitas. Foi tão grande, a produção foi tão grande que eu comecei também a ceder para os vizinhos, dar para os vizinhos aqueles pés de couves bem bonitos. Quando estava no melhor da plantação, algo começou a dar errado. Bem, eu não conhecia muito de plantação, não sabia as regras, o que usar. Então começou a aparecer algumas coisas escuras, fungos, e as folhas começaram a mirrar. Não cresciam mais, começou a secar, e eu perdi a plantação. Que pena, né? Mas por que perdi? Porque eu não soube cultivar. Eu não desenvolvi aquele crescimento, aquela plantação. Se eu tivesse feito isso, talvez, quem sabe, eu estaria comendo couve, mas eu perdi.
Hoje à noite eu quero ver, à luz da palavra de Deus com os irmãos, um tema bem interessante, baseado no texto que acabamos de ler. Cultivando a nova vida em Jesus Cristo. Eu fui um péssimo agricultor, eu confesso. Mas agora a igreja tem algo maravilhoso, que é nova vida em Jesus Cristo. E a palavra de Deus nos orienta a desenvolver a nossa salvação, a cuidar bem dela, a valorizarmos a nossa salvação, que foi pago, lembra, com alto preço por Cristo naquela cruz. Então ele nos deu de graça, imerecidamente, a vida eterna em Cristo Jesus. E essa nova vida, nós devemos cuidar bem dela. Nós devemos desenvolvê-la bem, conforme a sua palavra. Então, qual é o propósito de cultivar algo? É contribuir para o seu desenvolvimento. Cultivar a nossa salvação quer dizer vivenciar a nossa fé, andar como um seguidor, como um discípulo de Cristo. Agora, uma vez salvo em Cristo, uma vez convertido em Jesus Cristo, é opcional eu deixar de desenvolver a minha salvação? É opcional não desenvolver? Eu tenho que desenvolver a minha salvação. É algo pelo qual nós devemos nos importar, sim. Então, chama a sua atenção para os versículos 12 e 13 do texto que acabamos de ler. Vamos ver aqui pelo menos 3 verdades que nos impulsiona, nos encoraja a desenvolver a nossa fé. Versículos 12 e 13. Assim, pois. É interessante, irmãos, que esse elo de ligação que Paulo vai fazer aqui com o que já foi falado, com o que vai ser falado agora. Então devemos prestar muita atenção. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. A primeira verdade, o primeiro passo pelo qual devemos cultivar a nossa nova vida em Jesus Cristo é com obediência à palavra de Deus. Com obediência à palavra de Deus. Toda a Bíblia é baseada em nos orientar que algo imprescindível é a obediência ao nosso Deus. Paulo está dizendo para nós sobre o exemplo que Cristo nos deu anteriormente, nos versículos anteriores, sobre o exemplo de Cristo, sobre a sua humilhação. Então, é a razão suficiente para termos uma vida obediente. Cristo saiu do seu trono de glória, ele deu sua vida por nós, ele veio a esse mundo, ele foi crucificado, ele foi morto, ele pagou pelos nossos pecados. Então, a esse Deus maravilhoso, ao nosso Senhor, nós devemos a inteira obediência. Agora, é interessante que há uma dificuldade muito grande para o ser humano em obedecer. Você concorda comigo? Há uma dificuldade muito grande que o ser humano tem para obedecer. Isso começou quando? Lá no Jardim do Éden. Quando Adão e Eva estavam orientados, eles estavam bem orientados o que deviam fazer e o que não deviam fazer. Deus tinha dado para eles todas as orientações necessárias quanto à obediência ao nosso Deus. Mas o que eles fizeram? A sua própria vontade. Eles decidiram seguir os seus próprios caminhos, seu próprio entendimento. E com isso, pecaram contra o nosso Deus. Isso foi algo terrível, isso houve sérias consequências. A desobediência, então, ela deu origem ao pecado. Assim, quando deixamos de obedecer os princípios, a palavra de Deus, nós vamos sofrer sérias consequências. Vamos estar à mercê das consequências relacionadas ao nosso pecado. Vai gerar morte espiritual, afastamento de Deus. Então, como eu devo cultivar a minha nova vida em Cristo? Obedecendo.
procurando obedecer a Deus com toda a nossa força, com todo o nosso coração, porque é assim que Deus espera que nós o obedeçamos. Não por pressão, não por medo, mas por amor. Obedecer a Deus por amor. Tem uma ilustração interessante para ajudarmos a entender melhor esse ponto. Conta que um guarda-freio, isso é um homem que era responsável pela vigília e o acionamento do travão-freio de uma linha férrea. Então, um dia, no seu trabalho, ele leva o seu filho e estava vindo um trem, uma locomotiva. Então, esse homem tinha a responsabilidade de dar sinal livre para que aquele trem pudesse passar. Então, ele levanta a sua bandeira, mas quando ele levanta a sua bandeira para dar sinal livre ao trem, ele vê que o seu filho, que estava com ele, estava justamente na linha do trem. E o que acontece? Ele só pôde dizer algo para o seu filho. Ele gritou: fique abaixado! E a locomotiva começou a passar. E foi terminando, até que ela finalmente passou. Aquele homem correu com algo na cabeça: eu sei que eu vou levantar meu filho morto. Eu sei que não haverá mais jeito. Mas foi tal qual a surpresa para ele, que quando ele chegou lá e viu aquele filho, ele não viu o filho morto, ele viu o filho vivo. Sabe por quê? Porque o filho obedeceu ao seu pai. O filho obedeceu ao seu pai, por isso ele foi salvo. Deus espera da mesma forma que nós o obedeçamos, que atentemos para a sua palavra, para o que ele diz através da sua palavra. Mas para isso eu tenho que me humilhar diante do Senhor, eu tenho que reconhecer que eu sou fraco, que eu sou limitado, que eu preciso em todo o tempo dos seus conselhos. Se eu tenho algo a resolver, devo pedir conselhos a Deus, obedecer o que Ele diz, se devo ou não devo fazer. Às vezes a locomotiva da vida, ela vem contra nós. Ela vem contra nós. Ela vem tentando arrancar a nossa paz, a nossa alegria. E como devemos responder? De acordo com o que Deus nos manda, obedecendo os seus mandamentos. É isso que Deus espera de nós. Deus nos deu uma vida preciosa, nova vida em Cristo, e essa vida nós devemos cultivá-la. Nós devemos cuidar bem dela. De que forma? Obedecendo a Deus. O Senhor diz: dá-me o teu coração. Dá-me o teu coração. É interessante, porque se temos realmente o nosso coração, os nossos corações na mão de Deus, Ele tem a nossa obediência. Ele tem a nossa fidelidade. Então, como será o nosso relacionamento com Deus? Um relacionamento abençoado. Porque Deus, Ele se compraz na obediência. Eu gosto sempre de lembrar quando Cristo foi ser batizado por João Batista, e quando João Batista o batiza, diz a palavra de Deus que o céu se abriu, e o Espírito Santo em forma de pomba sobre Cristo, e uma voz que ecoou fortemente dos céus: esse é o meu filho, e essa foi a melhor parte, de quem me comprazo, de quem me alegra. Por quê? Pela obediência. Jesus Cristo é o maior exemplo de obediência pelo qual nós devemos viver. Obediência à sua palavra. Sabe, nós estamos aqui à noite, graças a Deus por isso, mas é pela obediência. Nós estamos aqui porque obedecemos ao nosso Deus. Queremos ouvir a sua palavra, porque sem ela nós não somos nada. Sem a orientação de Deus não sabemos o que fazer nem para onde ir. Tanto é que quando uma pessoa ela começa a se afastar de Deus, então a sua vida começa a ser em desobediência, em rebeldia, então ela vai sofrer com isso. E a sua vida, que deveria agora ser desenvolvida, crescendo, será igual aquela plantação de couve que eu falei: começa os fungos a chegar. E ela vai mirrando, ela vai atrofiando, e ela não consegue mais crescer. Então é assim a vida de um crente, de um convertido, quando ele deixa de obedecer a Deus. Quando ele acha que a sua vida é melhor sem os conselhos de Deus. Versículo 13, olha comigo o versículo 13, por favor.
Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Olha aqui, irmãos. A palavra de Deus nos diz que nós devemos obedecê-lo e que não estamos sozinhos. Ou seja, as tentações virão, as provocações para que não façamos a vontade de Deus chegarão. Mas não fique desesperado. Aqui nos diz a palavra de Deus que não estamos sozinhos. É Deus que age em nós, é Deus que opera em nós. Ele nos ajudará, nos dará condições para que façamos a sua vontade, desde que estejamos atentos para o que Ele nos fala. A Igreja do Senhor aqui em Ponta Verde, de acordo com os cultos, estão sempre presentes, seja presencial, seja agora pelos meios de comunicação. O pastor João vem pregando a palavra de Deus, o irmão Lucas vem dando estudo. Então, é a palavra de Deus sendo permeada, sendo pregada, sendo ensinada. Então, não temos nenhuma maneira, nenhuma justificativa para dizer que vivemos uma vida em desobediência, porque não sabemos a verdade, porque nós sabemos sim. Nós sabemos sim. Ela está sendo pregada, ela está sendo exposta a todo o tempo. Basta que nós atentemos para o que Ele nos diz. Uma segunda verdade para que possamos desenvolver a nossa salvação em Cristo. Já vimos que a primeira verdade é com obediência. Então você está sendo obediente a Deus? Glória a Deus por isso, né? Louvado seja Deus por isso. Continue perseverante, buscando obedecer ao Senhor. A segunda verdade está nos versículos 14 e 15. Fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, e culpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. A segunda verdade, para que nós possamos desenvolver a nossa salvação, é andarmos, é vivermos sem queixas, sem murmurações e sem contendas. Você já murmurou hoje? Você já reclamou de alguma coisa hoje? É fácil reclamarmos, né? É fácil reclamarmos. Basta em casa a gente, às vezes, colocar algo aqui. Quem foi que tirou? Aqui já começa a reclamar e por aí vai. Então, para que possamos desenvolver a nossa salvação em Cristo, devemos cuidar para que em nossa vida não haja um hábito de reclamações, de murmurações. Porque aquele que vive com essa prática, com certeza, Deus não se agrada. A palavra de Paulo, a palavra que Paulo usa para murmuração é gorgismo. Ela lembra muito a rebelião da infidelidade do povo de Israel quando estava no deserto. Você lembra da história do povo de Deus que viveu por 400 anos sendo escravo do Egito, sofrendo. Parecia não ter mais jeito, mas estavam ali clamando, buscando a Deus para que os livrasse daquela escravidão. Finalmente Deus levanta um homem chamado Moisés. E Deus, com sua mão forte, usa Moisés e tira o povo daquela escravidão. O povo sai feliz da vida, sai rico porque teve a sua parte. Então o povo começa a andar pelo deserto. Mas na primeira provação, na primeira dificuldade que eles veem, basta sentir fome, o povo começa a reclamar: Moisés, por que não nos deixou lá no Egito? Vamos morrer aqui de fome? Lá nós tínhamos comida em abundância. Então, cada vez que o povo reclamava contra Moisés, a reclamação não era contra Moisés, na realidade. Era contra quem? Contra Deus. As murmurações eram contra o Senhor. Os israelitas murmuravam contra Deus e contra Moisés. Eles reclamavam constantemente das privações
que tinham dizendo que jamais deveriam ter deixado o Egito. Moisés escreveu como essa geração como uma geração perversa e depravada. É a geração perversa e depravada. Que geração é essa? Aquela geração que vive reclamando, murmurando. Tudo está ruim, tudo está difícil. Então, quando o povo estava no Egito, eles murmuravam porque estavam no Egito. Quando eles saíram do Egito, reclamavam porque estavam no deserto. Quando estavam no deserto, reclamavam porque não tinham o que comer. Então, Deus ia abençoando, Deus ia providenciando. E cada vez mais o povo reclamando. Reclamando. Eu não sei como você está nesse quesito de reclamação. Ou você vive realmente uma vida de fato de gratidão. Mas eu espero em Deus que você esteja na prática da gratidão, porque é isso que Deus espera. Mas é algo interessante porque muitos de nós são como eles, infelizmente. Muitos. Deus abençoa, mas Deus dá aquilo que buscamos, que pedimos. Quando chega mais à frente, nós reclamamos, nós vamos, de alguma forma, dizer que não foi do nosso agrado. Então, isso Deus não vai se agradar de forma alguma. Em segundo lugar, eles deveriam viver uma vida sem contendas. A sua vida, a sua nova vida em Cristo Jesus, ela deve ser desenvolvida com gratidão. E também uma vida sem contendas, ou seja, uma vida pacífica. Conta uma história, isso aqui foi um fato real que aconteceu na primavera de 1894, a equipe de beisebol, desculpe o meu inglês, mas é a equipe de beisebol dos Orioles de Baltimore, eles foram a Boston para jogar contra um time dos Los Angeles Rogers. Interessante. E conta que John McGraw, dos Orioles, se envolveu em uma briga quando disputava a terceira base da equipe de Boston. Em poucos minutos, todos os jogadores estavam se enrolando aos pontapés e tapas. Isso logo mais se refletiu em toda a equipe dos dois lados que jogavam. Começaram a brigar. Não demorou muito, toda a torcida estavam também se enfrentando. Sabe qual é o pior de tudo isso? Eles tocaram fogo nas arquibancadas, que na época eram feitas de estruturas de madeira. E esse fogo se espalhou de uma forma que destruiu vários prédios que tinham ao redor. Isso foi terrível. Sabe, sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente, não cessará a contenda. Diz Provérbios 26, versículo 20. Nós temos o dever de viver, de desenvolver a nossa nova salvação em Cristo, nos abstendo de murmurações e contendas. Reclamar não é algo saudável para um filho de Deus. Porque lembra, Deus é soberano. Ele está no controle de tudo. Se eu não tenho aquilo que eu quero, o que eu desejo, é porque Deus não permite ou não seja o tempo certo. Isso é algo bem interessante para prestarmos bem atenção. Nós devemos desenvolver a nossa nova vida em Cristo, livre de contendas, de picuinhas, de coisas que muitas vezes não levam a lugar nenhum. E muitas vezes somos tentados, às vezes, numa discussão em algo que está acontecendo, por exemplo, no futebol. Às vezes há uma discussão no futebol que começa em pequenas coisas e logo estão em contendas. Estão se enfrentando realmente, fisicamente e verbalmente. Então devemos cuidar para que isso não aconteça em nossas vidas. Devemos seguir o exemplo de Cristo, em que ele diz que nós devemos ser simples como uma pomba,
mas prudente como uma serpente. Devemos estar atentos para possíveis ataques de murmurações e também de contendas. Mas por que murmurações e contendas são atitudes reprováveis? Sabe por quê? Porque essas atitudes são completamente opostas à atitude de Cristo. No capítulo 2, versículo 5 do texto que estamos lendo, no mesmo capítulo, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sentimento foi esse? Um sentimento de humildade, um sentimento de mansidão. É esse sentimento que deve permear nossa vida. É esse sentimento que deve dominar nossa vida. Humildade, porque Cristo Jesus nos deu esse grande exemplo. E que maravilhoso exemplo, hein? Vivemos em humildade diante do Senhor. Em humildade com meu irmão, com minha irmã. Uma igreja unida, uma igreja forte. Uma igreja que tem o mesmo pensamento, uma igreja que tem o mesmo pensamento de viver uma vida agradável a Deus, de glorificar a Deus. Paulo, no versículo 1 do capítulo 2, se há alguma exortação de Cristo, alguma consolação no amor, alguma comunhão do Espírito Santo, se há entranhados afetos de misericórdias, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual que é dos outros. Então, a nossa vida, essa nova vida em Jesus Cristo, nós devemos cultivá-la sem reclamações, mas com gratidão, sem contendas, mas uma vida pacífica, em união, em unidade na igreja do Senhor nosso Deus. E mais, essas atitudes, elas prejudicam a causa de Cristo sobre os descrentes. Olha o versículo 15. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Olha a responsabilidade que nós temos como filhos de Deus. O testemunho que devemos dar às pessoas que nos rodeiam. Nós devemos cuidar, porque o nosso testemunho é o meio de evangelismo que podemos chegar a alguém. Quando eu perco a oportunidade de falar com meu vizinho porque houve uma contenda, eu também perdi a oportunidade de mostrar a ele o caminho da salvação. Então o meu testemunho, o seu testemunho, a igreja do Senhor tem a responsabilidade de testemunhar uma nova vida em Cristo Jesus. O mau testemunho, ele nada contribui para a propagação do Evangelho. Eu conheço pessoas no meio evangélico que não cuidam, vivem uma vida bicuda em relação aos seus vizinhos. Discutem por qualquer coisa, reclamam. Outra vez, em um outro tempo, foi feita uma reunião para que pudéssemos ver a melhor maneira de evangelizarmos. Então foram dadas várias ideias. E a primeira ideia, lógico, é no lugar onde você mora, onde moramos, nossa vizinhança, nossos vizinhos. Quem mora em condomínio, tem a oportunidade também de falar de Cristo, dar um folheto, falar do amor de Deus. Mas um irmão disse que não seria possível. Por quê? Porque ele tinha dificuldades. Até nas assembleias que haviam nos condomínios, na realidade no seu condomínio, ele não poderia porque tinha problemas com os seus vizinhos.
Então a nossa nova vida em Cristo Jesus, ela deve ser cultivada com gratidão e também com um testemunho sincero de salvação em Jesus Cristo. Uma terceira verdade para que nós possamos desenvolver a nossa nova salvação em Jesus Cristo, para que possamos cultivá-la de uma maneira que Deus possa se alegrar com cada um de nós. Nós já vimos que nós devemos cultivar essa nova vida em Jesus Cristo através da obediência. É imprescindível, é o pilar da nossa vida diante de Deus de fidelidade. A segunda coisa, a segunda verdade, é que nós devemos viver essa nova vida em Cristo, devemos cultivá-la com gratidão e também com humildade, sem queixas, sem reclamações. E a nossa terceira verdade está no versículo 16. Veja comigo, por favor. Preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Então está bem claro aqui de que forma nós devemos cultivar a nossa nova vida em Cristo Jesus. De que forma? Preservando, valorizando a palavra de Deus. Às vezes nós fazemos uma pergunta assim, mas é lógico, nós acreditamos que cada um de nós tem feito dessa forma. Você tem se esmerizado, você tem lido, você tem examinado as Escrituras no seu dia a dia. Você tem valorizado realmente essa palavra que Deus nos deixa ao alcance, que por ela nós podemos viver, por ela nós podemos ter paz, alegria. Você tem feito isso na sua vida? Se você puder colocar em uma escala de 1 a 10, onde você está? Isso é muito importante. Porque a nossa nova vida em Cristo Jesus, ela deve ser a cada dia cultivada. De que forma? Com a palavra de Deus. Eu, quando plantei, eu não sabia que precisaria de alguns produtos para cuidar, para livrar dos fungos. Mas a palavra de Deus em relação à nova vida em Cristo Jesus, ela nos orienta em todos os detalhes de como devemos vivê-la. Como devemos nos comportar nesse mundo. Como devemos viver de fato essa nova vida que Cristo Jesus conquistou naquela cruz por nós. A própria palavra nos revela em Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante que uma espada de 2 gumes, ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. É apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Irmãos, sem a palavra de Deus, sem valorizarmos, sem preservarmos os preceitos e os princípios de Deus para as nossas vidas, não, de forma alguma, não obedeceremos ao Senhor. Não viveremos uma vida de gratidão e nem uma vida de humildade. A nossa vida, a nossa nova vida em Jesus Cristo, para que ela possa ser realmente desenvolvida, é preciso que nós, com toda sinceridade, com todo o coração, com toda a verdade, busquemos o conhecimento de Deus. Quando diz que devemos desenvolver a nossa salvação preservando a palavra de Deus, não é simplesmente deixá-la lá em uma estante, não. É preservá-la no coração, meditando
ponderando, buscando crescer a cada dia na graça e no conhecimento de Cristo. Deus vela por sua palavra para fazê-la cumprir. Se nós vivermos de fato, de verdade, uma vida permeada, basada, firmada na palavra de Deus, que bênção não será nossas vidas. Que bênção. Quase que poderemos ouvir Deus dizer assim: meu filho, você me alegra, você me compraz, a sua vida me deixa feliz. Aqui temos muitos pais hoje à noite. Qual pai não se alegra em ver o seu filho em obedecer? Qual pai não se alegra em ver seu filho contente? Qual pai não se alegra em ver seu filho feliz com seus conselhos? Todo pai se alegra. Todo pai deseja isso. Todo pai quer a felicidade em poder ver seu filho em obediência, firmado em seus conselhos, em seus passos. É tão bom quando o filho chega para o pai e diz: pai, eu estou precisando do seu conselho. Com meu filho Janderson é assim. Nós temos um relacionamento entre pai e filho, um relacionamento em que eu ensino a palavra de Deus, os conselhos de Deus. Eu acho tão bom quando ele chega e diz: pai, eu estou com uma dúvida, eu quero que o senhor me ajude nisso aqui, eu tenho que tomar uma decisão. Eu disse: tá bom, vamos ver o que Deus diz sobre isso. É maravilhoso. Agora imagine o Deus soberano, o quanto Ele não se alegra em ver você buscando o seu conselho. Guardando, como foi lido pelo irmão Lucas no começo, a palavra de Deus no coração, para que não possa e não venha pecar contra Ele. É maravilhoso. Isso é maravilhoso. É através da palavra de Deus que conhecemos e provamos da sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Isso nos diz Romanos 12. Olha só, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. O que mais nós precisamos para as nossas vidas? O que mais você precisa para viver uma vida? O que mais você precisa para desenvolver, fazer crescer mais a sua vida em Jesus Cristo? Nós temos tudo o que precisamos. Nós temos os conselhos, nós temos a palavra de Deus inerrante, perfeita, viva e eficaz. Nós temos tudo. Se erramos, se muitas vezes quebramos a cara, é porque tomamos a atitude errada. É por isso. Mas se nós atentarmos aos conselhos de Deus, preservarmos, guardá-lo em nosso coração, como Deus nos orienta, nos ordena, então viveremos uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida de crescimento espiritual. É comum, né? Agora há pouco, em Village, nós estávamos em uma reunião e é comum haver pedidos de oração, dizer: irmãos, ore pelo meu crescimento espiritual. Muito bem, irmãos, eu vou orar, mas qual tem sido a sua atitude? Você está procurando realmente crescer? Você tem tido tempo em ler a palavra do Senhor? Você está aproveitando os estudos que tem dado a você anteriormente? E muitas vezes a cabeça baixa. Porque é comum nós queremos ou desejarmos as coisas fáceis. Mas é preciso que haja um sacrifício. É preciso que haja uma busca em conhecer Deus, em buscar Deus. Tem um livro, eu li há um tempo, de um escritor chamado J. Parker, acho que é isso, J. Parker, é esse mesmo nome. É o conhecimento de Deus. Você já leu esse livro? Leu, Lucas? Maravilhoso. É o conhecimento de Deus, porque muitos sabem sobre Deus. Mas você realmente conhece Deus? A única maneira de conhecermos Deus é através da sua palavra. Se eu não leio, se eu não medito, se eu não guardo ela no meu coração, se eu não preservo ela no meu coração, como eu vou conhecer Deus? Se eu não conheço Deus, como eu vou viver uma vida que o agrade? Como eu vou desenvolver essa salvação que Ele deu de presente para mim?
os resultados daquele que busca Deus, os resultados daqueles que guardam a palavra de Deus no seu coração, que busca, que preserva, são bênçãos. São bênçãos e mais bênçãos em suas vidas. Bênçãos do Senhor. Salmos 1. Vou pedir que os irmãos abram a sua Bíblia, por favor. O livro de Salmos. Salmos 1 diz o seguinte, versículos de 1 a 3. Bem-aventurado, o feliz o homem, que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. Nela ele medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja sua folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Se eu vivo uma vida preservando a palavra de Deus, meditando, cravando ela na tábua do meu coração, então eu viverei uma vida próspera diante de Deus, uma vida de sucesso. Aquilo que eu planejo, aquilo que eu coloco nas mãos do Senhor, provavelmente Deus estará abençoando. Imagina uma árvore que está plantada à beira de um rio. Ela está sendo a todo tempo alimentada. Então ela vai produzir frutos no seu devido tempo, as suas folhagens estarão sempre verdes. Eu não sei o segredo, até hoje eu não sei. Estamos já praticamente 14 anos, não é isso, Rosângela? Lá em Village, praticamente 14 anos. Desde que chegamos lá, tem um pé de saputi. Você conhece saputi? Todo mundo conhece aqui saputi? É uma fruta bem gostosa, ela é bem doce, marronzinha. Desde que chegamos lá, esse pé de saputi, ele dá carga após carga. Carga após carga. Eu não sei qual é o segredo. Eu já perguntei se no passado tinha um poço ali que de repente ela está indo buscar água com facilidade. Mas a questão é que ela está crescendo, ela dá fruto constante. E eu fico imaginando. Assim é a nossa vida. Se estamos ligados realmente a Cristo, a videira que é Cristo, então vamos dar fruto no tempo certo. Vamos estar abençoando e sendo abençoados. Vamos estar crescendo e também encorajando outros a crescerem. É assim a vida de um filho de Deus, a vida de um crente convertido em Jesus Cristo. Ele vive uma vida de obediência, de gratidão e humildade. E também ele vive uma vida com prazer na palavra e na lei do Senhor. Assim o salmista Davi diz que o seu prazer está na lei do Senhor. Salmo 19 é maravilhoso quando ele fala ali que ela é mais que puro ouro, que o ouro refinado. É mais doce do que o mel. Essa é a palavra de Deus, que é poderosa, que é eficaz. Tanto é que o Senhor Jesus Cristo, quando estava falando com os fariseus, disse: olha, vocês errais por não conhecer as Escrituras, porque ela é poder de Deus. É poder de Deus. Então nós devemos desenvolver a nossa salvação, buscando seguir esses passos com obediência, sendo grato a Deus, sem reclamações, porque isso não agrada. E lembra, Ele está no controle de tudo. Não é como nós queremos, mas como Deus quer. Porque Ele sabe o que é o melhor e o que não é para nós. E por fim, uma vida preservando, cuidando, nos alimentando da palavra de Deus.
Esse é o grande desafio para as nossas vidas. Aqui estão passos importantes para desenvolvermos a nossa salvação em Cristo, servindo a Deus com prazer, vindo aos cultos, ouvir a palavra de Deus com alegria, com gratidão no coração e tendo o prazer de recebê-la em seu coração. É isso que Deus deseja de cada um de nós. Esse é um desafio que nos bate de frente, nos faz fazer uma autoanálise da nossa vida espiritual. É interessante que temos a ceia do Senhor. É um momento maravilhoso, não é? Momento de comunhão. Estamos ali cumprindo a ordenância do Senhor. Devemos cear até quando? Até a volta dele. É um momento maravilhoso. E que nós, ali naquele dia, naquela noite, nós vamos fazer uma autoanálise da nossa vida como está. É maravilhoso. Mas sabe de uma coisa? Essa autoanálise não deve ser apenas no dia em que você vai cear, mas todos os dias. Como estou diante do meu Deus, que a Bíblia nos diz que Ele vê e sabe todas as coisas. Como eu estou diante dEle? Eu estou crescendo? Eu estou realmente desenvolvendo? Eu estou frutificando na obra do Senhor? Eu estou me envolvendo na obra do Senhor? A sua vida é um testemunho vivo do amor e da graça de Cristo. Se vivemos de fato essas verdades, você já está passando Cristo para outras pessoas, porque elas vão querer saber o motivo, por quê. Você, apesar de muitas vezes viver o mesmo problema que ela, a mesma situação, mesmo assim você se mantém firme. Mesmo assim você não reclama, mas dá graças a Deus. Mesmo assim você expressa a palavra de Deus. Pense nisso. Vive essa verdade para a glória de Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez. Eu peço, por favor, que você baixe sua cabeça. Santo Deus e eterno Pai, nós louvamos, agradecido ao Senhor por este tempo tão maravilhoso, um tempo na sua palavra, um tempo de aprendizagem, ó Deus, nas Sagradas Escrituras. Que as verdades que aqui foram expostas, Senhor Deus, elas possam realmente, de fato, ter sido absorvida por cada coração, por cada vida nessa noite. Que cada um, ó Deus, continue desenvolvendo a sua salvação com obediência, com gratidão, com humildade, e também preservando, guardando a sua palavra em seu coração. Abençoa essa igreja, ó Deus, para que ela possa estar crescendo a cada dia na graça e no conhecimento de Cristo. Pedimos que o Senhor nos ajude, nos dê sabedoria para vivermos essa vida, ó Deus, que o Senhor conquistou naquela cruz por nós. Abençoa, Deus, o pastor João, que está à frente desse ministério, um ministério tão maravilhoso, que o Senhor possa ajudá-lo, Deus, encorajá-lo mais e mais a permanecer firme nessa obra que tanto glorifica ao Senhor. Obrigado a Deus pelo privilégio de poder expor, de poder ser um instrumento em suas mãos, de poder compartilhar das bênçãos e das verdades que o Senhor tem colocado, a Deus, em minha vida. Eu oro agradecido por cada um. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, é que nós pedimos e também agradecemos. Amém.